Muito bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nessa manhã de terça-feira. Ficamos 2 dias sem lives, mas hoje recomeçando 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo de número 1. Tivemos um conteúdo muito denso, foram 40 versículos do capítulo anterior, onde Paulo falou sobre casamento, vida de solteiro, vida de casado, explicando como que os desafios da vida conjugal, alertando que existirão tribulações para quem ficar casado, mostrando que também existe vida feliz sendo solteiro e mostrando também aonde está a nossa obrigação. Quem é casado tem que cuidar de agradar o cônjuge, quem é solteiro pode cuidar mais livremente de agradar ao Senhor. Também Paulo explica sobre questões de divórcio, separação, sobre a liberdade. Paulo esclareceu como a pessoa tem que se proceder, se o marido descrente abandona a mulher crente. Paulo diz que Deus não nos chamou à escravidão. Também Paulo mostra sobre a viuvez, que a pessoa viúva ela tem a liberdade de contrair novo matrimônio. Ele explica tudo isso. Essas questões de divórcio, novo matrimônio, viuvez e solteirice foram todas abordadas no capítulo anterior. A live foi gravada e subiu. A gente subiu essa live esclarecendo tudo isso de maneira bíblica. Está no YouTube, Igreja Tenda da Presença de Deus. Hoje nós vamos entrar no que Paulo vai falar sobre amor e conhecimento. É o capítulo de número 8. Deus tem abençoado muita gente, essas lives estão sendo muito enriquecedoras. Por quê? Porque é a palavra pura de Deus. E essas palavras elas estão nos esclarecendo, alimentando a nossa fé, e elas estão iluminando muito o nosso entendimento e tem abençoado muitas vidas. Então tem sido muito bom. Nós sempre que possível, paz do Senhor. Rosicléia, bom dia. Eu estou muito corrido, estou no final de a entrega de um projeto, então muitos afazeres, ultimamente não tenho tido tanto tempo, mas nem que seja uma live curta, nesses dias é tão bom e é tão precioso a gente colocar todos os dias os nossos olhos sobre a santa palavra de Deus, porque ela tem instrução para a nossa vida, ela tem orientação e ela certamente nos edifica e nos fortalece. Não tem como nós nos expormos, você parar aí do outro lado da tela para dedicar um tempinho do seu dia para ouvir a palavra de Deus e não ser de alguma forma tocado, ministrado, edificado por essa santa palavra. Estamos vivendo um tempo, gente, de tanta futilidade, as pessoas gastam tanto tempo naquilo que nada edifica e nada traz proveito, e quando a gente para um conteúdo sagrado, um conteúdo santo, realmente a gente sente uma diferença, o nosso espírito e a nossa alma fica alimentado porque estamos parando para ter um tempo com Deus e com a sua palavra. Por isso vamos começar uma breve oração. Espírito Santo, obrigado por mais um dia, que essa manhã e esses poucos minutos com a sua palavra, o Senhor nos traga sua graça, sua orientação, sua direção, sua ministração ao nosso coração. Nós precisamos tanto de Ti, da Tua sabedoria. Precisamos tanto que o Senhor esteja conosco nessa live para nos abençoar. E vai ser muito bom se o Senhor aqui, pela sua graça e pela sua misericórdia, diante da sua santa palavra, ministrar ao meu coração e ao coração de quem me assiste ou vai me assistir na gravação futura do YouTube. Paz, Dani, bom ter você aqui. Que bom te ver aqui, querida. Então veja, amor e conhecimento são duas coisas muito importantes, né? Parece também que nada adianta a gente ter conhecimento sem ter amor e vice-versa, né? Nós temos que conhecer, mas nós temos que amar. Eu acho que nesse capítulo, se não me engano, é onde Paulo vai dizer que o conhecimento enche, ensoberbece e o amor edifica. Ou seja, às vezes a gente saber demais nos faz ser orgulhosos. Então, às vezes, existe até um perigo em a gente ter excesso de conhecimento. Tem um perigo porque a gente fica vaidoso, a gente pode ficar orgulhoso, soberbo, né? Então, entre ter amor e ter conhecimento, é muito mais importante a gente ter amor do que saber demais. Saber amar as pessoas, saber amar, inclusive, pessoas difíceis,
É mais importante do que a gente ser sabichão, do que a gente ter muito conhecimento. Seja muito bem-vindo, 115 pessoas nessa manhã de quarta-feira. Que Deus te abençoe. 132 agora, né? Que Deus te abençoe pela sua santa palavra. Então Paulo começa esse discurso falando assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Bom, ele vai dizer que a gente não deve comer nada que é sacrificado aos ídolos, e a gente já sabe disso, né? Só que ele fala o seguinte, ó, conhecer não muda nada a sua vida. Conhecer às vezes só te incha, só te deixa orgulhoso, inflado. O que muda é amar. O amor sim edifica. Então, saber que algo é pecado não muda a sua vida. Saber que comer uma comida sacrificada ao ídolo não muda a sua vida. O que muda é você amar a Deus, porque se você ama a Deus, você vai evitar fazer tudo que entristece a Deus, né? Agora, é igual dieta. A gente sabe que comer demais engorda. Mas conhecer e saber não, só te incha. Tem gente que acha que a vida dela vai ser mudada se ela aumentar o conhecimento. Ah, vou estudar mais sobre jejum. Estudar mais sobre jejum não muda a sua vida. Praticar o jejum muda. Ah, eu vou estudar mais sobre amor. Estudar sobre amor também não muda a sua vida. Praticar o amor, sim. Seja muito bem-vinda, 203 pessoas. Então, é Paulo dizendo, gente, o conhecimento não é o mais importante. Conhecer e saber não é o mais importante. Ficar estudando não é o mais importante. Agora, amar, sim. Tem gente que às vezes vai trocar. Ela quer parar de praticar o amor para estudar e vai estudando, achando que não é menosprezar o conhecimento, tá, gente? É que nada substitui o amor. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então Paulo está falando, ó, você saber muito, saber os mandamentos, conhecer a Bíblia, então isso aí não quer dizer nada. Paulo fala agora, se alguém ama a Deus, aí sim. Aí Deus conhece essa pessoa. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Mas nem em todos há conhecimento. Então veja que Paulo não está desprezando o conhecimento. Porque ele começa agora a introduzir, a combater a idolatria, falando que é um só Deus. Falando que é um só Deus, somente a Ele, só Ele é o nosso Senhor, não é? Aí ele começa a dizer, nem todos há esse conhecimento, que há um só Deus, há um só Senhor. Porque alguns até agora comem com a consciência do ídolo, comem com a consciência do ídolo coisas sacrificadas ao ídolo e a sua consciência sendo fraca fica contaminada. Comendo comida sacrificada a ídolos. Existem comidas que são consagradas a demônios, entidades, doce, né? No Brasil tem muitas festas pagãs com comidas que são consagradas. Ora, e aí Paulo vai dizer que isso pode contaminar a consciência da pessoa sendo fraca, vai ficar contaminado. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então é Paulo explicando, gente, imagina, você é um pastor, você é um presbítero, você é um servo de Deus, você é um líder na igreja.
Aí um crente novo vê você lá dentro de um templo pagão, idólatra, comendo a comida consagrada. O que vai acontecer? A pessoa olhar aquilo, ela é fraca na fé, ela vai falar, bom, se aquele fulano pode, então ela vai ser induzida a falar, então isso é permitido. Então, pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ciência é conhecer. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então, Paulo está dizendo, gente, vamos supor que você sabe que Deus não vai cobrar de você. Se você entrar numa festa consagrada, você está entrando lá com o propósito de evangelizar, você sabe que Deus não vai te culpar se você entrar ali, comer e sair. No entanto, esse conhecimento, ele tem que passar pelo crivo do amor. É por isso que Paulo está falando assim, que é melhor a gente amar do que ter conhecimento. Que o amor, às vezes, que o conhecimento às vezes incha, mas o amor edifica. Tudo bem, você sabe. Só que o que faltou? Faltou o amor, o cuidado de entender que mesmo você sabendo que Deus não vai cobrar de você, para o irmãozinho que está do lado, fraco, ele vai falar, não, tá errado aquilo ali. Então, embora você não pecou contra Deus, você pecou contra o irmão. Então, Paulo está dizendo que tem coisas que a gente vai fazer, mesmo lá, porque naquela época havia muita festa pagã, havia muita coisa nesse sentido, mas trazendo para os nossos dias, existe muitas coisas das quais não é pecado contra Deus, mas é pecado contra o irmão. E esse é o tema que Paulo está falando aqui no capítulo 8. No capítulo 8 é mais ou menos Paulo falando assim, olha, cuidado. Eu sei que vestir uma roupa de academia e malhar não é pecado. Deus não vai cobrar isso como um pecado. Mas de repente não é um pecado contra Deus, mas pode ser um pecado contra a consciência de um irmãozinho fraco na fé. Então Paulo fala assim, não fica só preocupado se você está pecando contra Deus. Deixa o amor permear suas escolhas a ponto de você também se preocupar se você está pecando contra a consciência de um irmão fraco. Porque se no final das contas você peca contra a consciência de um irmão fraco, você está pecando contra Cristo. No final das contas, se você faz coisas que acabam ofendendo um irmãozinho seu da fé, no final das contas você está ofendendo Cristo. Aí tem ali a Jô falou assim, eu acho que por mais que tentamos não pecar, pecamos. Sim, é verdade, Jô. Não há esse que não peca. A Bíblia diz que não há homem que não peque. Mas o desafio da palavra e o desafio de todo cristão é nos orientar em como pecar menos. Esse é o esforço de Paulo. Paulo está orientando a igreja, instruindo para que o amor seja a regra, para que assim a gente peque menos, né? Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, se algo prejudicar minha comunhão com meu irmão, se algo ofender meu irmão, eu paro até de comer carne, para não ofender meu irmão. O que é isso, gente? É Paulo dizendo, não é só questão de certo e errado, pecado ou não pecado. É Paulo dizendo, olha, tudo que eu puder fazer para não ofender meu irmão, para não pecar contra o meu irmão, para não ferir a consciência do meu irmão, eu vou fazer. Então, você percebe que não é só uma questão de doutrina, não é uma questão de hermenêutica, semântica, não é uma questão de, tipo assim, certo ou errado, no sentido pecado contra Deus. É tipo, deixa eu procurar viver uma vida aonde eu ofenda menos o meu irmão, fira menos a consciência dos outros. É Paulo falando assim, eu sei que me é permitido. Se eu estiver sozinho e ninguém está vendo, tem coisas que eu sei que me é permitido. Alguém pode dizer, não, eu acho que beber um vinho de vez em quando, com teor alcoólico, não seja pecado. Bom, se você acha isso, faça isso só você. Porque aquele irmãozinho alcoólatra que se converteu, se ele vê você bebendo algo alcoólico, isso não vai ser bom para a consciência dele. Ele vai pensar e vai ser induzido ao erro. É fraco, induzido.
Induzida ao quê? A fazer o que você está fazendo. Porque se para você que não tem problema com o alcoolismo, beber um vinho alcoólico de vez em quando, você não tem tentação com o alcoolismo, isso não é pecado para você. Mas se você não é a mesma coisa com um irmão que está vindo do alcoolismo, tem problema de alcoolismo, para ele tem que banir tudo que tem álcool da vida dele. E se você dá um mau exemplo, você está pecando contra seu irmão, você está induzindo seu irmão ao erro. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, ó, deixa o amor falar mais alto que o conhecimento. Tenha a preocupação de balizar a sua vida, não só pelo que você sabe que às vezes algo não é pecado, mas passa pelo crivo do amor, vai ofender alguém, vai ferir alguém, vai induzir alguém a erro, vai induzir um fraco a fazer algo errado, que para mim talvez não seja errado. Esse exemplo que eu dei do álcool não é errado. Então, é Paulo explicando, gente, deixa o amor falar mais alto do que a gente sabe. Que essa palavra abençoe a sua vida e você tem hoje um resto de quarta-feira, um resto de terça-feira, né? Muito abençoado. Terça-feira, dia 4 de novembro. Amanhã nós vamos entrar aqui no direito apostólico de Paulo. Carla Souza, que bom te ver aqui, querida. Deus abençoe, um beijo no coração. Lembrando sempre, essas lives estão agora sendo gravadas, estão sendo disponibilizadas lá no YouTube. Igreja Tenda da Presença de Deus é o canal. E inclusive essa live também vai ser, nós vamos subir para lá, tá bom? A irmã Li, Graça Dias disse, eu quero saber como posso participar. Eu gostaria de te ouvir todos os dias. Eu fico feliz, querido, que vocês querem me ouvir todos os dias. Me dá uma alegria muito grande e me estimula a estar com vocês, tá? Infelizmente, como eu disse, tenho andado muito ocupado e não estou podendo estar todos os dias. A Adriana falou assim, na verdade, nós temos que fugir da aparência do mal em todo. Verdade, é isso mesmo, tá? Eu vou estar sempre nesse formato assim mais curto, eu procuro estar todos os dias, tá bom? Como eu estou no final da entrega de um projeto de trabalho, haverá 1 ou 2 dias que de repente eu não vou estar. Também não estou conseguindo me disciplinar para ter um horário fixo, né? Mas como eu disse, você que quer me ouvir todos os dias, vai estar lá no YouTube, Igreja Tenda da Presença de Deus, tá bom? Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz gloriosa do Senhor Jesus, um abraço e um beijo no coração.